Olá, professores! Este vídeo tem o objetivo de mostrar a mecânica da aula de formação de professores sobre virtudes. Nesta aula, nós vamos chamar os alunos de professores-alunos e o professor que ministrará essa aula de professor instrutor. Esses slides serão projetados através de um data show na sala de aula e o professor vai se apresentar, dizer o que fará ali, mostrando que o conteúdo é descobrindo minhas virtudes, o que me faz único, e dizendo que toda a base dessa aula vem dos estudos de Seligman e Peterson da psicologia positiva. Na sequência, ele mostra os objetivos da aula, para que o professor-aluno possa entender aonde se pretende chegar com o tempo em que se passar ali junto com o professor instrutor, e a partir daí, de fato, inicia a aula com o conteúdo. Mas antes de iniciar a aula, o professor instrutor perguntará ao professor-aluno o que é virtude. 3, 4, 5, 6 alunos darão respostas, e essas respostas serão analisadas ali pelo professor instrutor, dando reforço positivo, ajustando algum conceito, mas o objetivo disso é criar uma sinergia, né? Muito interessante entre o professor instrutor e os professores alunos, criando um ambiente confortável, sinergético para ambos. E a partir daí o professor faz uma contextualização histórica, passando pela virtude na filosofia, na religião, até chegar nos estudos de Seligman e Peterson, que estudaram, passaram 3 anos pesquisando sobre virtudes nessas disciplinas que eu acabei de dizer, né, em filosofia e religião e outras vertentes, né, existem algumas, para culminar no entendimento e conceitos do que é virtude. Nesse momento, sim, o professor instrutor vai explicar o que é virtude, dizer os conceitos, né, em alguns segmentos para posicionar o professor-aluno. E a partir daí ele chega na síntese do estudo de Seligman e Peterson às 6 virtudes universais, até a tabela periódica com as 6 virtudes universais com as 24 forças de caráter. Na sequência, o professor explica, conceitua o que é forças de caráter, o que são forças de caráter, né? Fundamenta esses conceitos. O professor instrutor deixará o professor-aluno totalmente à vontade para que possa se manifestar, e isso acaba trazendo um ambiente sinergético muito interessante para a aula. A partir daí, o professor enfatiza que para se ter sabedoria e conhecimento é muito importante ter essas forças cognitivas agregadas à vida do professor, ao seu entendimento do que é ser um professor. E isso fará com que o professor reflita em que grau é a sua criatividade, a sua curiosidade, o seu critério, o seu amor, né, pelo aprendizado e a sua perspectiva de vida, né? Então ele é um momento de reflexão e que o professor e instrutor vai criar em sala de aula essa reflexão para que os professores e alunos possam refletir sobre isso. Na sequência da aula, o professor instrutor vai falar de cada uma das 6 virtudes universais, com as suas forças de caráter significativas. Isso passa pela humanidade, passa pela justiça, passa pela moderação, pela coragem e pela transcendência. Uma vez mostrado
mostrada todas essas virtudes, as 6 virtudes universais, o professor fecha a questão de forças de caráter com alguns outros conceitos importantes e bastante reflexivos. Nesse momento, nós entendemos que os professores e alunos já estão bastante interessados, envolvidos com a aula e terão esse momento de ler junto com o professor e essa finalização aí de forças de caráter, conceituando de maneira mais contundente esse conceito. A partir daí, levanta-se a importância do professor-aluno ter a vantagem, né? Qual a vantagem do professor-aluno ter esse conhecimento de suas virtudes e de suas forças de caráter. À medida em que ele parou e pensou sobre isso de maneira aguçada, qual é a vantagem desse autoconhecimento? O professor instrutor vai fomentar esse questionamento em sala de aula para fazer o professor-aluno prestar atenção a isso. Nesse momento, a parte teórica, explicativa, né, termina aonde o professor instrutor começa a fazer alguns exercícios, né, com os alunos, até para que haja um maior interesse, maior atenção, né? Então, como pré-requisito dessa aula, os professores e alunos serão avisados com antecedência e todos eles terão que trazer para a aula, ou em digital ou em impresso, o questionário do VIA feito. Isso é fundamental para a aula, né? Até para que ele já tenha uma pré-experiência com o assunto virtudes. E aí o professor instrutor pede que eles façam uma análise das 5 primeiras forças de caráter do resultado do questionário e façam as perguntas. Elas referem-se a quais virtudes? Isso é legal. Né? Isso é bacana, isso é muito interessante. E essas virtudes estão relacionadas à sua profissão e a seus hobbies? É um questionamento, é um caminho em direção ao autoconhecimento. Ainda pode, né, fazer a análise da seguinte situação. Pega alguns professores ou grupos de professores e faz-se a pergunta, né? Direcionam elogios a mim quando... E aí, um exemplo, direciona elogios a mim quando eu estou dando aula. Quantos desses elogios estão ligados às suas principais forças? As forças que deram, as 5 primeiras que deram lá no questionário do VIA. E é mais um momento de reflexão, de autopercepção e de desenvolvimento pessoal. Na sequência, faz mais uma reflexão sobre virtudes através dessas frases aí, né? Entendemos que os professores e alunos estarão bastante interessados e vão refletir sobre o que está escrito aí junto com o professor e instrutor. E passamos para mais uma série de exercícios. Coloca-se esse texto, o professor instrutor chama 2 professores e alunos para vir até a lousa, né? Eles lerão esse texto e, junto com os colegas de sala e o professor instrutor, encontrarão, né, qual a principal força de caráter que faltou ao menino que está nesse texto aí. Depois troca-se, vem mais uma outra dupla que vai fazer a mesma dinâmica e qual a principal força que faltou à lebre, digamos assim. E com isso o professor instrutor termina fazendo uma síntese de tudo que foi falado, desejando que tenha sido bastante proveitoso para eles aquele momento em que eles refletiram sobre virtudes.